Olá, você está no canal Luz das Escrituras. Que a paz do Senhor envolva sua alma neste despertar. Hoje, convido você a começar este novo dia buscando a direção de Deus através de uma oração profunda baseada em Salmos 143:8. Que seu coração encontre clareza, que sua mente descanse na sabedoria divina e que cada decisão deste dia seja guiada pela voz do Altíssimo. Permaneça comigo até o final desta oração e permita que o Espírito Santo visite seu coração logo nestas primeiras horas da manhã. Faze-me ouvir pela manhã a tua benignidade, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Senhor, aqui estamos neste novo amanhecer, com o coração aberto diante de Ti. Antes que a mente se encha dos ruídos do dia, antes que as preocupações tomem conta dos nossos pensamentos, queremos elevar a nossa alma a Ti. Faze-nos ouvir, Senhor, a Tua benignidade nesta manhã. Que a primeira voz que ouçamos seja a Tua. Que o primeiro sussurro que chegue ao nosso coração seja o Teu sussurro de amor, de cuidado, de direção. Reconhecemos, Pai, que não sabemos todos os caminhos. Há tantas escolhas pela frente, tantas decisões que precisam ser tomadas, tantas encruzilhadas que nos esperam. E por isso, viemos até Ti, porque em Ti confiamos. Não confiamos na nossa própria sabedoria, não nos apoiamos no nosso próprio entendimento, mas buscamos a Tua face para saber qual caminho seguir. Faze-nos saber, Senhor, o caminho que devemos seguir. Não os caminhos que o mundo sugere, não os atalhos que a pressa oferece, mas o Teu caminho, o caminho da paz, da verdade, da vida. Neste momento de quietude, antes que o relógio nos chame para a correria, queremos elevar a nossa alma a Ti. Que cada fibra do nosso ser esteja conectada contigo. Que cada pensamento seja filtrado pela Tua sabedoria. Que cada desejo seja alinhado com a Tua vontade. Elevamos a Ti os nossos sonhos, os nossos medos, as nossas expectativas, as nossas dúvidas. Tudo colocamos diante do Teu trono, porque sabemos que Tu tens respostas quando não temos. Tu vês além quando nossa vista se limita ao presente. Senhor, há tanto ruído ao nosso redor, tantas vozes disputando nossa atenção, vozes da urgência, vozes da ansiedade, vozes da comparação, vozes do medo. Mas hoje, nesta manhã, queremos ouvir apenas a Tua voz. Faze-nos ouvir pela manhã a Tua benignidade. Que essa benignidade seja como mel na nossa alma, como bálsamo para o coração cansado, como direção para a mente confusa. Que a Tua benignidade seja o primeiro sabor deste dia. Que seja a primeira sensação que experimentemos, antes de qualquer amargura, antes de qualquer preocupação, que provemos da Tua doçura. Porque em Ti confiamos, Senhor. Não é uma confiança apenas de palavras, mas uma confiança que nasce da experiência. Já vimos a Tua fidelidade tantas vezes. Já experimentamos o Teu cuidado em momentos difíceis. Já sentimos a Tua presença quando tudo parecia perdido. Por isso, hoje, escolhemos confiar novamente. Mesmo quando não entendemos todos os processos, mesmo quando as respostas parecem tardar, mesmo quando o caminho se mostra incerto, nós confiamos, porque Tu és digno de toda a confiança. E é essa confiança que nos traz aqui nesta manhã, pedindo direção. Faze-nos saber o caminho que devemos seguir. Não queremos andar por caminhos que nossa própria vontade traçou. Não queremos seguir direções que nasceram apenas da nossa impaciência ou da nossa ansiedade. Queremos o Teu caminho, porque o Teu caminho é o caminho da vida. O Teu caminho é onde encontramos propósito, onde encontramos paz, onde encontramos a realização verdadeira. Senhor, hoje há decisões esperando por nós. Algumas pequenas, outras que podem mudar o rumo das nossas vidas. Há conversas que precisamos ter, palavras que precisamos falar, atitudes que precisamos tomar.
E nós não queremos agir por impulso, não queremos decidir apenas com a emoção. Queremos sabedoria, queremos discernimento, queremos a tua direção em cada escolha. Se for para falar, nos dá as palavras certas. Se for para calar, nos dá a sabedoria do silêncio. Se for para agir, nos impulsiona com coragem. Se for para esperar, nos ensina a paciência. Se for para perdoar, nos enche de misericórdia. Se for para estabelecer limites, nos dá firmeza com amor. Que cada passo deste dia seja dado sob a tua orientação. Espírito Santo, visita-nos agora neste momento de busca. Entra no quarto, entra na sala, entra no carro, entra no lugar onde esta oração está sendo ouvida. Sonda o coração de quem clama por direção. Tu conheces os dilemas que enfrentamos, as pressões que sentimos, as escolhas que nos angustiam. Tu vês além da superfície. Tu enxergas o que está no coração. E por isso te pedimos, fala conosco. Sussurra ao nosso espírito o caminho certo. Acende a luz da sabedoria divina em nossa mente. Que não sejamos conduzidos pela multidão, nem influenciados pelas tendências do momento, mas guiados pela tua verdade eterna. Senhor, reconhecemos que muitas vezes nos complicamos buscando respostas em lugares errados. Consultamos a opinião de todos, menos a tua. Procuramos conselhos em redes sociais, em livros de autoajuda, em fórmulas humanas, mas esquecemos de vir primeiro até ti. Hoje queremos inverter essa ordem. Hoje queremos que a tua voz seja a primeira que ouvimos. Que o teu conselho seja o primeiro que buscamos. Que a tua sabedoria seja o filtro por onde tudo passa. Faze-nos ouvir pela manhã a tua benignidade. Não queremos começar este dia com o coração pesado, carregando as incertezas como fardos nas costas. Queremos começar ouvindo tua voz suave, teu sussurro de amor, tua palavra de direção. Que a primeira impressão deste dia seja a certeza de que não estamos sozinhos. Que mesmo nas decisões mais difíceis, tu estás conosco. Que mesmo quando o caminho parece nebuloso, tu és a nossa luz. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração que estão em momentos de transição, mudança de emprego, mudança de cidade, decisões sobre relacionamentos, escolhas sobre o futuro dos filhos, definições sobre investimentos, dúvidas sobre ministérios. São momentos em que a direção certa faz toda a diferença. Uma escolha pode abrir portas que levarão a bênçãos inimagináveis. Outra pode gerar consequências que durarão anos. Por isso, clamamos, faze-nos saber o caminho que devemos seguir. Não queremos caminhos fáceis apenas porque são cômodos. Não queremos direções que agradem a todos ao nosso redor. Queremos o teu caminho, mesmo que seja desafiador. Queremos a tua direção, mesmo que seja diferente do que esperávamos, porque sabemos que os teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos e os teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. O que pode parecer difícil para nós pode ser a porta para um milagre. O que pode parecer um desvio pode ser o caminho mais direto para o nosso destino. Pai, ajuda-nos a discernir entre a tua voz e as outras vozes que competem por nossa atenção. A voz da pressa que nos empurra para decisões precipitadas. A voz do medo que nos paralisa diante das oportunidades. A voz da comparação que nos faz seguir caminhos que foram traçados para outras pessoas. A voz do orgulho que nos impede de aceitar conselhos sábios. Que saibamos identificar a tua voz. A voz que traz paz, mesmo em meio à tempestade. A voz que traz clareza, mesmo quando tudo parece confuso. A voz que traz coragem, mesmo quando o desafio parece maior que nossas forças. Senhor, entregamos a ti os relacionamentos que precisam de direção neste dia. Há casamentos que precisam de sabedoria para atravessar momentos difíceis. Há pais que buscam a melhor forma de orientar os filhos. Há amizades que precisam de restauração.
Há vínculos profissionais que precisam de equilíbrio. Em cada relação, queremos ser guiados pela tua sabedoria. Que saibamos quando falar e quando ouvir, quando ser firmes e quando ser flexíveis, quando confrontar com amor e quando abraçar em silêncio. Nos relacionamentos familiares, Senhor, dá-nos direção. Que saibamos como demonstrar amor de forma prática, que encontremos o equilíbrio entre corrigir e encorajar. Que nossas palavras sejam temperos que dão sabor à convivência e não sal em feridas abertas. Que nossa presença seja um porto seguro para aqueles que amamos. Que nossas atitudes reflitam o teu coração de pai, de mãe, de cuidado. No trabalho, Senhor, guia cada decisão. Há projetos que precisam de sabedoria. Há conflitos que precisam de diplomacia. Há oportunidades que precisam de discernimento. Há desafios que precisam de coragem. Que sejamos conhecidos não apenas pela competência técnica, mas pela integridade, pela honestidade, pelo caráter. Que nosso testemunho silencioso fale mais alto que muitas palavras. Que mesmo sem pregar, possamos evangelizar através da excelência, da ética, do amor demonstrado em atitudes. Senhor, há decisões financeiras que precisam de tua direção, investimentos que precisam de sabedoria, gastos que precisam de moderação, doações que precisam de generosidade orientada. Ensina-nos a ser mordomos fiéis dos recursos que o Senhor nos confiou, que não sejamos nem avarentos nem irresponsáveis, que saibamos poupar quando for tempo de poupar e investir quando for tempo de investir, que nossa relação com o dinheiro reflita a nossa confiança em Ti como provedor. Faze-nos ouvir pela manhã a Tua benignidade também nas pequenas decisões do dia. Que roupa vestir para causar a impressão certa numa entrevista? Que palavras escolher numa conversa delicada? Que atitude tomar diante de uma situação inesperada? Que caminho seguir no trânsito quando há várias opções? Parece pequeno, mas sabemos que Tu te importas com cada detalhe da nossa vida. Nada é insignificante para Ti. Desde a decisão mais transcendental até a escolha mais simples, tudo pode ser uma oportunidade de andar em Tua direção. Senhor, te pedimos direção especial para aqueles que estão enfrentando decisões sobre a saúde. Que tratamento escolher? Que médico buscar? Que exame fazer? Que hábito mudar? Tu és o Deus que sara, mas também és o Deus que nos dá sabedoria para cuidar do corpo que nos emprestaste. Que as escolhas relacionadas à saúde sejam feitas com equilíbrio, sem negligência, mas também sem idolatria do corpo, sem paranoia, mas também sem irresponsabilidade. Para aqueles que buscam direção nos estudos, Senhor, ilumina a mente. Que curso escolher? Que carreira seguir? Que especializações fazer? Como equilibrar o tempo entre estudo e outras responsabilidades? Dá sabedoria para absorver o conhecimento de forma produtiva. Que o aprendizado não seja apenas acúmulo de informação, mas transformação do caráter. Que a educação forme não apenas profissionais competentes, mas pessoas íntegras. Pai, muitos que ouvem esta oração estão buscando direção sobre o futuro. Planos que ainda são sonhos, projetos que ainda são ideias, ministérios que ainda são chamados silenciosos no coração, empreendimentos que ainda são apenas visões. Te pedimos, faze-nos saber o caminho que devemos seguir, mostra-nos quando é hora de dar o primeiro passo e quando é hora de esperar mais um pouco, quando é hora de plantar e quando é hora de colher, quando é hora de começar e quando é hora de recomeçar. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração que estão em momentos de dor, buscando direção sobre como lidar com perdas, perda de pessoas queridas, perda de empregos, perda de saúde, perda de sonhos. Como seguir em frente quando o coração está partido? Como tomar decisões quando a mente está nublada pela tristeza?
Te pedimos, faze-nos ouvir pela manhã a tua benignidade, que mesmo na dor possamos ouvir teu sussurro de consolo, que mesmo na perda possamos sentir tua presença, que mesmo quando tudo parece ter acabado, possamos ouvir tua voz dizendo que há esperança. Para os que estão enfrentando conflitos, Senhor, dá direção. Conflitos familiares que se arrastam há anos. Mal-entendidos que criaram muros entre pessoas que se amam. Mágoas que endureceram corações que antes eram próximos. Como agir? Como dar o primeiro passo para a reconciliação? Como pedir perdão quando o orgulho resiste? Como perdoar quando a dor ainda está viva? Faze-nos saber o caminho que devemos seguir, o caminho da humildade, do amor, da restauração. Espírito Santo, sabemos que há momentos em que a direção não vem através de uma revelação dramática, mas através da paz interior. Há vezes em que o Senhor não fala através de vozes audíveis, mas através da tranquilidade que invade o coração quando a escolha é certa. Te pedimos, dá-nos essa paz. Que quando estivermos diante de uma decisão, saibamos reconhecer a tua aprovação através da paz, que excede todo entendimento. Que quando a escolha for errada, sintamos a inquietação que nos alerta. Que nosso coração seja sensível aos teus sinais. Senhor, também te pedimos proteção contra as decisões que nasceram da pressão. Quantas vezes tomamos direções erradas porque cedemos à pressão dos outros, à pressão do tempo, à pressão das circunstâncias? Livra-nos de decidir com base no que os outros vão pensar. Livra-nos de escolher caminhos apenas para agradar expectativas externas. Dá-nos coragem para seguir a tua direção, mesmo quando ela for contra a corrente, mesmo quando for incompreendida, mesmo quando for questionada. Há pessoas que estão orando agora e sentem que perderam a capacidade de ouvir tua voz. Sentem-se espiritualmente surdas. As preocupações foram tantas, o barulho do mundo foi tão intenso que não conseguem mais distinguir tua voz das outras vozes. Te pedimos, restaura a audição espiritual, limpa os ouvidos da alma, remove os ruídos que atrapalham a comunicação contigo. Que esta manhã seja um momento de recalibração, que o coração volte a sintonizar a frequência do céu. Senhor, faze-nos ouvir pela manhã a tua benignidade, também através das pessoas que colocarás no nosso caminho hoje. Quantas vezes o Senhor fala conosco através de um conselho sábio de um amigo, através de uma palavra de encorajamento de um familiar, através de um abraço no momento certo, através de um sorriso inesperado. Que tenhamos ouvidos para escutar tua voz também através dos instrumentos humanos que usas. Que sejamos humildes para receber direção através de pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho. E que também sejamos instrumentos teus para orientar outros. Que nossas palavras carreguem a sabedoria que vem do alto. Que nossas atitudes sejam exemplos de como seguir tua direção. Que nossa vida seja um testemunho vivo de como é bom andar nos teus caminhos. Que outros vejam em nós a tranquilidade de quem confia na direção divina. Que nossa paz inspire outros a buscar a mesma fonte. Mas sabemos que nem sempre a direção que darás será a que esperamos. Há vezes em que pensamos estar indo numa direção e o Senhor nos redireciona completamente. Há momentos em que oramos por uma porta se abrir e o Senhor abre uma janela totalmente diferente. Dá-nos flexibilidade para aceitar teus redirecionamentos. Que não sejamos tão apegados aos nossos planos que percamos as oportunidades que tu preparaste. Que tenhamos a humildade de dizer, não seja a minha vontade, mas a tua. Para aqueles que estão numa fase da vida em que tudo parece incerto, Senhor, seja a certeza. Para os que estão atravessando momentos de transição, seja a ponte. Para os que se sentem perdidos, seja a bússola. Para os que não sabem que passo dar, seja a luz que ilumina o primeiro degrau. Não precisamos ver toda a escada, Senhor. Basta que nos mostres o próximo passo. Basta que nos dês direção para o hoje.
Porque quando vivemos um dia de cada vez, sob tua orientação, os anos se constroem com propósito e significado. Senhor, te agradecemos porque tua direção nunca nos leva a lugares que tua graça não possa nos sustentar. Nunca nos orientas para situações onde tua provisão não possa nos alcançar. Nunca nos direcionas para caminhos onde tua presença não possa nos acompanhar. Por isso, mesmo quando a direção que recebermos for desafiadora, podemos confiar. Porque sabemos que o Deus que orienta é o mesmo Deus que capacita. O Deus que envia é o mesmo Deus que sustenta. Nesta manhã, Senhor, também entregamos a Ti as decisões que outras pessoas estão tomando e que nos afetam diretamente. Decisões de familiares que impactam nossa vida, escolhas de líderes que influenciam nossa comunidade, direções tomadas por autoridades que afetam nossa nação. Te pedimos, move o coração deles em direção à sabedoria. Influencia as mentes deles através do Teu Espírito. Que as decisões que forem tomadas sejam alinhadas com a justiça, com a verdade, com o bem comum. Espírito Santo, queremos ser pessoas que não apenas pedem direção, mas que obedecem à direção recebida. Quantas vezes o Senhor já nos mostrou o caminho, mas nossa teimosia nos fez seguir por outras trilhas. Quantas vezes recebemos a orientação clara, mas nossa impaciência nos fez antecipar os processos. Dá-nos não apenas a capacidade de ouvir tua voz, mas a disposição de obedecê-la. Mesmo quando for difícil, mesmo quando for contra a nossa natureza, mesmo quando exigir sacrifícios. Senhor, há situações na vida em que a direção correta é simplesmente confiar e esperar, não fazer nada, não forçar portas, não antecipar processos, apenas esperar em Ti. Para uma geração acostumada com a velocidade, com respostas imediatas, com soluções instantâneas, ensina-nos a arte de esperar. Ensina-nos que há beleza no tempo de Deus, que há sabedoria nos seus cronogramas, que há perfeição nos seus prazos. Para os que estão buscando direção sobre perdão, Senhor, dá sabedoria. Como perdoar sem ser ingênuo? Como estabelecer limites saudáveis sem ser vingativo? Como proteger o coração sem endurecer a alma? Como amar sem ser usado? Mostra-nos o equilíbrio entre a misericórdia e a prudência, entre a compaixão e a sabedoria. Que o perdão seja uma força que liberta, não uma fraqueza que nos expõe. Pai, muitos que ouvem esta oração são líderes em suas áreas. Líderes de família, líderes espirituais, líderes empresariais, líderes comunitários. Te pedimos direção especial para eles. Que as decisões que tomarem não sejam movidas por interesses pessoais, mas pelo bem daqueles que lideram. Que tenham a coragem de tomar decisões difíceis quando necessário. Que tenham a humildade de reconhecer quando estão errados. Que tenham a sabedoria de buscar conselho antes de decidir. Senhor, também oramos por direção na área das prioridades. Vivemos numa época de muitas oportunidades, muitas demandas, muitas possibilidades. Como escolher o que é essencial? Como dizer não para coisas boas a fim de dizer sim para coisas excelentes? Como equilibrar trabalho e família? Como balancear responsabilidades e descanso? Como dividir o tempo entre servir aos outros e cuidar de si mesmo? Faze-nos saber o caminho que devemos seguir em cada área da vida. Espírito Santo, queremos terminar esta oração com uma entrega total. Entregamos a Ti não apenas as decisões grandes, mas também as pequenas. Não apenas os momentos de crise, mas também a rotina diária. Não apenas o futuro distante, mas também o presente imediato. Que nossa vida inteira seja vivida sob Tua direção. Que cada respiração seja dada na dependência de Ti. Que cada passo seja dado na confiança de que Tu vais adiante preparando o caminho. Senhor, que esta oração não termine quando o áudio acabar.
que ela continue ecoando no nosso coração ao longo do dia. Que nas horas de decisão, lembremos que oramos pela manhã, que nos momentos de dúvida, recordemos que buscamos tua direção. Que quando a pressa quiser nos dominar, paremos e perguntemos: Senhor, que caminho devo seguir? Que nossa vida seja uma oração contínua por direção. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus que se importa com os detalhes, que não está distante das nossas lutas diárias, que conhece cada encruzilhada que enfrentamos, que tem respostas para todas as nossas perguntas. Mesmo quando não entendemos teus métodos, confiamos nos teus propósitos. Mesmo quando não vemos o final da história, descansamos na certeza de que o Senhor escreve apenas finais de vitória para os seus filhos. Porque a Ti elevamos a nossa alma, não a metade dela, mas toda ela. Não apenas nas crises, mas em todos os momentos. Nossa alma encontra direção em Ti. Nossa vida encontra propósito em Ti. Nosso futuro encontra esperança em Ti. Somos Teus, Senhor. E por isso confiamos que os caminhos que nos mostrarás serão caminhos de vida, de paz, de realização dos Teus sonhos para nós. Em nome de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Amém. Se esta oração tocou seu coração e você sente que Deus quer direcioná-lo hoje, escreva: Faze-me saber o caminho nos comentários. Compartilhe esta oração com alguém que também precisa de direção divina. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Luz das Escrituras e ative o sininho para receber mais orações que transformam vidas. Que o Senhor seja sua bússola hoje e sempre. Até a próxima oração, que Deus te abençoe abundantemente.